E aí pessoal, tudo bom com vocês? Gostaria de agradecer a todos vocês que estão assistindo às nossas videoaulas, tá certo? Até porque é uma coisa complicada de fazer, tá? Toma bastante tempo. A gente não está apenas produzindo uma videoaula por semana, mas estamos produzindo várias videoaulas por semana e a gente precisa bastante que vocês dêem esse feedback, tá certo? Então, queria agradecer a cada um de vocês que assistiram às nossas videoaulas e vêm acompanhando nosso conteúdo. É importante que você, aluno, estejam atentos, já que todo esse conteúdo vai servir para a vida de vocês, ok? Vamos para uma listinha de exercício do nosso conteúdo que a gente já vem trabalhando há um tempo, tá? Que é o conteúdo de lei de Coulomb, ok? Essa parte aqui é a parte final de exemplos que eu quero trabalhar com vocês, para que nós possamos começar a parte de campo elétrico, ok? Então vamos dar início aí resolvendo algumas questõezinhas, são 3 ou 4 questões, deixa eu conferir aqui, são 3 questõezinhas, uma melhor do que a outra, para que a gente possa fixar essa última parte, que nós vamos ver agora, que é a partezinha que vai trabalhar com, por exemplo, essa primeira questão, a gente vai trabalhar com 3 cargas elétricas interagindo entre si. Até agora nós só trabalhamos com 2, ok? Então vamos lá. Preste bastante atenção na questão, é uma questão até fácil, mas que requer bastante cuidado, ok? Então olha só. Considere 3 partículas igualmente eletrizadas, cada uma com uma carga elétrica que, preste bastante atenção, as 3 partículas têm carga elétrica que. O que é que vai acontecer, já que essas 3 partículas têm a mesma carga, o mesmo sinal? O que acontece, pessoal, é isso aqui. Prestem bastante atenção nessa pequena explicação. Vamos imaginar que eu tenho aqui esse ímã, tá? E eu vou colocar aqui sobre ele uma carga positiva, ok? E eu vou aproximar desse ímã aqui um outro ímã, tá ok? Que se eu aproximar, ele vai empurrar o outro ímã para longe dele, como vocês podem perceber aí. Se eles estão repelindo-se entre si, certamente essa outra carga também é positiva. Então aqui eu tenho uma carga positiva e aqui eu também tenho outra carga positiva. Ó. Elas se repelem entre si, tá bom? Agora, se eu virar um dos ímãs, olha o que acontece. Por quê, pessoal? Porque esse aqui certamente é positivo e esse certamente é negativo. Então quer dizer que cargas de mesmo sinal se atraem, cargas de sinais opostos se repelem. E isso já foi falado, ok? Então vejam só, as 3 cargas, como vocês podem ver, elas são iguais. Se elas são iguais, elas têm o mesmo sinal. Então elas vão se repelir entre si, ok? Mais tarde será necessário nós colocarmos os vetores sobre cada uma dessas esferas. E aí, como assim, professor? Vetor tal? Vetor a gente estudou no primeiro ano do ensino médio. Então é importante que você, aluno, saiba deste conteúdo com bastante detalhes. Mas basicamente o que nós iremos precisar é o vetor soma e o vetor subtração, ok? Então vamos lá. Essas 3 cargas estão carregadas por as mesmas cargas, né, que são todas positivas, e ele diz que entre A e B a força eletrostática de repulsão tem intensidade de 8 vezes 10 a menos 2 newtons, ok? Vamos colocar aqui a informação que ele está nos fornecendo, quer dizer que a força entre A e B, tá certo? Presta atenção num detalhezinho aqui, pessoal, um detalhezinho bem legal. É necessário que, como eu fiz a primeira leitura até este ponto aqui, eu fiz a leitura falando sobre as cargas A e B. Então vamos colocar os vetores de A e B. Vocês estão vendo que todas essas cargas são positivas. Ok? Se todas são positivas, todas vão se repelir entre si. Eu vou pegar necessariamente aqui, inicialmente, melhor dizendo, essas duas, A e B. Eu vou desenhar os vetores que estão entre A e B. Então aqui, ó, vetor, ok, entre A e B, tá certo? Ficou meio feia essa setinha aqui, mas dá para você entender. O que é que está acontecendo? Elas estão fazendo isso aqui, ó, elas estão se repelindo. E essa flechinha que nós acabamos de representar
é a força de A sobre B, que aqui também você pode chamar de força de B sobre A, que é a mesma coisa. Então, força de A sobre B é a mesma coisa de força de B sobre A, certo? E o valor ele deu aí, 8 vezes 10 elevado a menos 2 newtons. Ele pede o que na questão? Qual é a intensidade da força eletrostática resultante das ações de A e C sobre B. Prestem atenção. Ele quer alguma coisa, ou seja, ele quer a força resultante sobre B. Força resultante sobre B. Quem é que produz essa força resultante sobre B? É a esfera A e a esfera C. Essas duas esferas, elas vão produzir uma força sobre a esfera B. E é justamente essa força que a nossa questão está pedindo. Então, pessoal, eu vou pegar os dois vetores sobre a esfera B. Por quê? Vou fazer aqui de uma outra cor diferente. Percebam o seguinte. Você tem aqui, pessoal, sobre a esfera... Vamos fazer uma comparação agora entre a esfera B e a esfera C. Tá? Aquelas duas também estão interagindo entre si. Certo? O que é que acontece aqui? Acontece que as duas esferas também têm sinal positivo. Então, nós vamos fazer isso aqui. Imagine que essa seta aqui não exista. Faça de conta que ela não existe. Eu vou desenhar agora os vetores, as duas setinhas, sobre a esfera C e sobre a esfera B. Você vai ter isso aqui. Ó. Agora ficou mais bonitinha, né? Ok? Então, os vetores que estão representados pela cor de rosa é a força de B sobre C ou força de C sobre B. Ó, força de B sobre C. E aqui seria força de C sobre B. Que ambas têm o mesmo valor, né? Então, pessoal, o que eu vou precisar para resolver essa questão é achar a força de B sobre C, que eu não sei quanto é. Veja só, como ele pede a força resultante sobre a esfera B, eu preciso de duas coisas para achar essa força resultante aqui. Eu preciso da força de C sobre B, tá? Como também eu preciso da força de A sobre B. E a força de A sobre B nós já temos. Agora a gente vai calcular a força de B sobre C ou C sobre B, que é a mesma coisa. Ok? Cuidado na hora de resolver essa questão, porque as duas setas estão sobre a esfera B. Então a força resultante vai ser em cima dela. Tá? Essas outras aqui só vão ser usadas para a gente encontrar esse valorzinho aqui, que eu não sei quanto que é. Tá bom? Estou explicando com bem calma, bem tranquilidade, para que você possa acompanhar tudo da maneira melhor possível. Pessoal, vamos para a resolução, tá? Só lembrando para vocês que a força resultante no caso, A sobre B e C sobre B, ela vai ser dada, atenção, vai ser a soma ou vai ser a subtração desses vetores? Você lembra que quando os vetores estão opostos, um para a esquerda e outro para a direita, nós fazemos a subtração. Então, essa subtração ela tem que ser obedecida da seguinte forma. Você vai pegar a força maior e vai subtrair da força menor. O problema nisso tudo é que nós não sabemos qual é a força maior, nem qual é a força menor. Uma das forças nós já sabemos quanto que é essa daqui. 8 vezes 10 a menos 2. Tá certo? Falta nós descobrirmos a outra força. Daí a gente vai saber quem é a força maior e quem é a força menor. Ok? Então vamos continuar, pessoal. Primeiro de tudo, como chegar a um resultado se você não tem valores de quê? Bem, eu posso usar aqui, por exemplo, a equação na qual foi feita a continha para chegar ao resultado da força de A sobre B. E como foi que fizemos essa conta, né? Na verdade não fizemos, a questão já deu. Foi o seguinte, pessoal. A lei de Coulomb diz que para você encontrar a força de atração ou de repulsão, você vai precisar de uma constante K, você vai precisar de um módulo das cargas, tá? E você vai dividir pela distância entre essas cargas elevado ao quadrado, tá? Aqui é Q1 e aqui é Q2. Tá, pessoal? Só que nesse caso aí nós temos duas situações. Uma situação com a distância que ele chamou de D e uma outra situação que ele chamou de 2D. 2D, tá bom? Pessoal, como faremos agora para proceder? Eu vou substituir tudo que for o valor que vai aparecendo na minha cabeça aí.
Como a nossa questão só deu um único valorzinho, é interessante que você não se atenha muito a sair substituindo feito um louco. Você só vai substituir onde der para fazer, tá bom? Então, por exemplo, eu vou começar aqui com a força de A sobre B, tá? Então vamos lá, eu vou colocar o K, eu não vou substituir o valor do K, tá certo? Eu vou deixar do jeito que está aí. Aí eu tenho Q1 e Q2. Vocês sabem que todas as cargas são iguais. Então são duas cargas iguais. Q vezes Q, tá? Q vezes Q, são todos iguais. E você vai dividir pela distância ao quadrado. A distância ele chamou de D, então vai ser D ao quadrado, tá? Vamos fazer a substituição agora, ó. Quem é força de AB? Força de AB é 8 vezes 10 a menos 2. Deixa eu trocar aqui a cor. Então vai ficar 8 vezes 10 a menos 2 igual K, que multiplica Q vezes Q, é Q ao quadrado, dividido por D ao quadrado. Não tem como eu continuar a partir deste ponto, pessoal, porque eu não tenho esses valores aqui. Agora vejam só, se eu por acaso for fazer uma continha e eu chegar nesta parte aqui, eu sei que essa parte aqui vale quanto? 8 vezes 10 a menos 2. Então isso aqui é importante a gente guardar. A gente vai guardar isso aqui para uma eventual questão, para uma eventual continuação, vamos dizer assim, tá? Então a segunda parte dessa questão, nós iremos fazer o quê? Nós iremos resolver a força de C sobre B, né? Que é a mesma coisa de B sobre C, tanto faz, tá? Como é que eu faço para resolver a força de B sobre C? K vezes, aí Q1 e Q2 é Q, né? São iguais, Q vezes Q, tá? Dividido pela distância ao quadrado. Agora, cuidado que de B para C, a distância é 2D. Então, você vai abrir um parêntese e vai colocar 2D ao quadrado. Tá bom, pessoal? Tenha cuidado com isso aí. Vamos resolver até onde dá para resolver? Vou colocar numa cor diferente. Veja só. Força de C sobre B. Lembrando que não temos o valor da força nesse caso, né? Vai ser igual a K, que multiplica Q vezes Q. Eles são iguais, né? Então fica Q ao quadrado, dividido por 2D ao quadrado. Como é que eu resolvo isso? 2D ao quadrado dá 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2, né? Que é 4. E D ao quadrado é D ao quadrado. D ao quadrado. Tá bom, pessoal? Agora percebam o seguinte. Percebam que eu tenho um 4 aqui embaixo. Tá certo? Eu posso pegar esse 4 e trazer para aqui para cima. Por que eu vou fazer isso, pessoal? Meio pelos extremos. Ou então eu posso simplesmente isolar. Fazer assim, olha. Força de CB vai ser igual. Qual é o número que está aqui em cima que a gente não vê? O número que está aqui em cima que nós não vemos só pode ser o número 1. Tá certo? Por que só pode ser o número 1? Porque 1 multiplicado por isso aqui tudinho, né? Dá ele mesmo. Então eu vou botar 1 sobre 4. Que multiplica K ao quadrado dividido por D ao quadrado. Vocês entenderam o que foi que eu fiz, né? Eu simplesmente puxei o 4 para fora, tá? Deixei ele multiplicando aqui, porque se eu trouxer isso aqui, ó, se eu multiplicar isso tudo por 1/4, eu vou voltar para essa parte de cá. Tá certo? Ó, multiplica, ó. 1 vezes KQ, dá KQ ao quadrado, né? 4 vezes D, dá 4D ao quadrado. Ok? Passar aqui adiante. Então vamos terminar a continha, pessoal. Como vamos terminar essa continha? Bem, vou parar aqui, neste ponto. E vocês vão entender o motivo. Pessoal, lembra que eu falei que K, que é o quadrado, D ao quadrado, vale quanto? Vale 8 vezes 10 a menos 2. Tá? Eu vou chamar isso aqui de equação 1. E eu vou chamar isso aqui de equação 2. Tá certo? Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos substituir isso aqui, tá? 8 vezes 10 a menos 2, que está presente na equação 1. Nós vamos substituir no lugar do K, que é o quadrado. E nós vamos encontrar a força de C sobre B, porque nós estamos querendo encontrar ela. Porque precisamos dessas duas forças aqui, ó. Dessa e dessa. Nós temos essa, está faltando essa. Tá? Então, a conta para nós encontrarmos está aqui. Então, o que é que eu vou fazer? No lugar do K, que é o quadrado, dividido por D ao quadrado, eu vou colocar 8 vezes 10 a menos 2. Então, eu vou substituir da equação 1. Então, da equação 1, temos. Vamos lá.
temos em 2, né? Vou botar assim, ó, em equação 2. Tá? Não sei nem se ficou correto escrever desse jeito, mas vocês estão entendendo, né? Da equação 1, temos em equação 2, ou temos na equação 2, quem? Vamos lá, quem é a equação 2? A equação 2 é isso aqui, ó. Força de B sobre C, ou C sobre B, né? Tanto faz. BC, C. Eu vou até botar aqui, ó. Força de BC. É a mesma coisa. São iguais, né? Ok? Vai ser igual a 1/4 que multiplica quem? K, que é o quadrado, D é o quadrado. Quanto é que vale isso aqui? Vamos lá. Isso aqui tem um valorzinho. Quanto que é esse valor? Ora, é 8 vezes 10 ao quadrado, a menos 2. Aliás, desculpa, pessoal, não é a menos 2 não, tá? É, menos 2, tá certo, tá ok. Eu que tô ficando maluco. Então, K, que é o quadrado, dividido por D ao quadrado, vale 8 vezes 10 a menos 2. Ou seja, se eu substituir isso aqui tudinho, eu vou chegar a esse resultado. Tá certo? Então, vamos lá fazer a substituição. Olha como vai ficar. Ficou 1/4 de 8 vezes 10 a menos 2, tá? Aí você vem para cá, força de BC vai ser igual. Quanto é 1/4 disso aqui, pessoal? Não é você dividir o 8 por 4, né? Ó, 8 dividido por 4. 8 dividido por 4 dá igual a quanto? Ora, dá 2. Então vai ser 2 vezes 10 a menos 2 newtons. E chegamos ao resultado que nós queríamos. Achamos a força de BC. Antes da gente terminar a questão, queria explicar uma coisa para vocês. Olha só, tinha uma outra forma de você resolver essa questão de uma maneira mais rápida e direta. Só que eu não fiz desse jeito, eu quis explicar fazendo por cálculo, tá? Mas vocês lembram que eu falei para vocês que se você tiver uma distância, sei lá, vou botar aqui nesse cantinho, tá? Veja só, se você tiver, vamos lá, uma distância D, tá? Uma força F. Aí eu quero duplicar essa distância. Se eu duplicar essa distância, a força ela ficará reduzida a 1/4 do que eu tinha antes. A mesma coisa acontece. Ó. Se eu triplicar essa distância, a força vai ficar reduzida a 1/9 do que eu tinha antes. Por que isso acontece? Porque o produto aí, pessoal, ele é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ou seja, a força ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, cada vez que eu duplico a distância, a força você só vai fazer o seguinte, ó, 2 ao quadrado é 4. Então, a força se reduz a 4. 3 ao quadrado, né, aqui, ó, é 9. Então, a força vai ficar reduzida por 9. Se for 4D, então vai ficar F sobre 16 e por aí vai. E por aí vai. Então, nesse caso aqui, não precisava nem a gente fazer esse embromation todo. Bastava você imaginar o seguinte, aqui não é D, qual é o valor da força? 8 vezes 10 a menos 2. Se eu duplicar essa força, a próxima força, que será a força de B sobre C, ela vai ficar reduzida a 1/4. Olha para cá. 1/4 de 8 vezes 10 a menos 2. E 1/4 de 8 vezes 10 a menos 2 é 2 vezes 10 a menos 2. Não precisava nem a gente fazer essa conta. Agora, cuidado. Cuidado. Olha o pisca-alerta aí. Cuidado. Cuidado com o que, pessoal? Isso só funciona se todas as cargas forem iguais em termos numéricos. E como vocês podem ver, todas as cargas são iguais em termos numéricos, tá? Em módulo, né, como nós podemos dizer. Tá certo, pessoal? Somente por isso, somente por isso. Agora vamos para cá terminar a questão. Para a gente calcular a força resultante, aqui, ó, nós precisamos de quê? Da força maior menos a força menor. Vocês já estão vendo que a força maior é essa daqui, ó, 8 vezes 10 a menos 2. Não é isso? E a força menor é 2 vezes 10 a menos 2. Então, para você calcular a força resultante, você vai pegar a força de AB menos a força de BC, né? Que é a mesma coisa de CB, tanto faz. Ok? Agora só é substituir os valores. Quem é a força de AB? Ora, é 8 vezes 10 a menos 2. Menos, quem é a força de BC? A força de BC é 2 vezes 10 a menos 2, que nós acabamos de calcular. Então, 2 vezes 10 a menos 2. Tá certo? Beleza, como é que eu faço para resolver essa conta? Potências de 10, né? Iguaizinhas
bonitinhas. Quando isso acontece, pessoal, fica super fácil de você resolver. Simplesmente você vai colocar uma em evidência. Não é 10 a menos 2 o tempo que aparece aí duas vezes nas duas, digamos assim, nos dois termos, não é o 10 a menos 2? Então, para você calcular a força resultante sobre a esfera B, né? Falta botar aqui o B, né? Sobre a B, basta você pegar e fazer assim, olha. Abre um parêntese, coloque 8 menos 2. 8 menos 2. O 10 a menos 2 não aparece duas vezes, então você multiplica o resultado por 10 a menos 2. Isso aí é colocar em evidência, vem nada da matemática, tá certo? Super fácil. Então, força resultante sobre a esfera B vai ser igual a quanto? 8 menos 2, 6, vezes 10 a menos 2 newtons. E aí nós finalizamos a questãozinha super tranquila, certo? Eu expliquei de duas maneiras diferentes para você fazer. Expliquei usando cálculo, expliquei usando uma maneira direta. Chamei a atenção de vocês para a questão da maneira direta, que só funciona se as cargas forem todas iguais. Se elas não forem, você vai ter que fazer pelo método do cálculo. Por isso que eu achei melhor fazer também por ele, tá? Vamos para a próxima questãozinha aí. Então, pessoal, tá aí a segunda questãozinha. É um exemplo no qual eu falo sobre aquela questão que se você aumenta a distância, se você dobra a distância, a força ela vai diminuir significativamente. E a partir daí nós vamos fazer do jeito que eu falei para vocês, a prova real de tudo aquilo que eu falei para vocês, tá? Então, olha só. Ele diz o seguinte, o gráfico abaixo, nesse caso aí, né, ele está usando aquilo que eu falei dentro de uma leitura gráfica. Então, como vocês podem ver aqui, como é A ao quadrado, então essa redução ela obedece à regra lá da equação do segundo grau. Forma-se uma espécie de parábola, tá bom? Então, vamos lá. O gráfico abaixo representa o módulo da força com que duas cargas pontuais, Q1 e Q2, se repelem em função da distância D entre elas. Então, tá aí, ó. As distâncias, ele não deu o valor das cargas, porém ele disse o seguinte, olha, na letra A, usando a lei de Coulomb, determina o valor do produto Q1 vezes Q2. Ele quer saber quem é Q1 vezes Q2. Até simples, uma questão bem tranquilinha, veja só. Você vai resolver essa questão da seguinte maneira. Eu vou pegar aqui os valores que dá para pegar, certo? Eu não vou pegar, por exemplo, o F1 aqui, porque não tem como eu fazer para achar o produto delas duas. Por quê, pessoal? Porque para achar o produto de Q1 e Q2, eu preciso da equação de Coulomb. Força K vezes o produto de Q1 em módulo vezes Q2 em módulo. Ah, professor, você escreveu maiúsculo, agora está botando minúsculo. Tanto faz, pessoal, isso é besteira. A pessoa se ater a esses detalhes aí é besteira, tá? Então, olha só, Q1 vezes Q2 dividido por distância ao quadrado. Então, reparem que eu vou encontrar o produto de Q1 vezes Q2. Para isso, eu preciso de que tanto para encontrar o produto de Q1 vezes Q2? Eu preciso da força, da constante de Coulomb, constante eletrostática, e preciso da distância. Tá certo? Sem essas três coisas, não tem como eu achar isso aqui. E onde é que eu vou achar essas três coisas? Primeiro lugar, que isso aqui a gente já sabe quanto vale. Né? O valor de K, o K0, tanto faz, é 9 vezes 10 elevado a nona, Newton ao quadrado vezes Coulomb ao quadrado dividido por metro ao quadrado, tá certo? Ou então, eu errei aqui, né? É Newton ao quadrado vezes metro ao quadrado sobre Coulomb ao quadrado, tá? Enfim, é uma unidade do sistema internacional de unidades de medida, certo? Então, a força é Newton, a distância é metro e a carga é Coulomb, tá? Não precisa você memorizar isso aqui não, basta você saber quais são as unidades do sistema internacional. Certo? Então vamos lá. 9 vezes 10 a nona. Ok? Vou usar aqui dentro. Agora falta a força e a distância. Então eu preciso de um ponto no gráfico que eu tenha a força e a distância ao mesmo tempo. Certo? Qual é esse ponto? Tem esses dois pontos aqui. Eu tenho esse e tenho esse. Qual que eu posso usar? Eu posso usar o ponto 1 ou o ponto 2. Ó. Vou chamar aqui de ponto 1 e aqui eu vou chamar de ponto 2. Qual deles eu posso utilizar? Eu posso utilizar o ponto 1, porque no ponto 1 eu tenho a distância e tenho a força. No ponto 2 eu só tenho a distância, a força falta eu calcular, que inclusive é a pergunta da letra B. Tá certo? Então pronto, eu vou botar aqui, ó. Deixa eu separar aqui, ó. Do ponto
Temos. Vamos separar os dados para fazer tudo bem bonitinho para você não errar a questão. O que é que nós temos do ponto 1? Nós temos que a força é igual a 8 vezes 10 a terceira newton, tá? E que a distância é 0,3 metros. Então são esses dois dados aqui que eu vou usar na letra A, tá? Então vamos usar. Força, quem é? 8 vezes 10 a terceira. 8 vezes 10 a terceira. Igual, puxa aqui, ó. K, qual é o valor de K? 9 vezes 10 a nona. Então 9 vezes 10 a nona. Ok? Agora eu tenho Q1 e Q2. Eu vou tirar esse módulo, tá? Vou botar só as letrinhas do jeito que está aqui na pergunta. Ah, isso interfere em quê? Em nada. Não interfere em absolutamente nada, tá certo? Q1 e Q2. Dividido pela distância ao quadrado, que é 0,3, abre parêntese ao quadrado. É obrigado a abrir o parêntese? Não, mas eu estou colocando aqui para você observar melhor. Tá bom? Então vamos lá. Só lembrando que a distância tem que estar em metros. Se não tiver em metros, se tiver em centímetros, transforme. Ok? Então vamos resolver aqui. Vai ficar assim. 8 vezes 10 a terceira igual. Aqui é 9 vezes 10 a nona. Enfim, não dá para resolver nada ainda, né? Vezes Q1 vezes Q2 dividido por 0,3 ao quadrado dá 0,09. 0,09. Eu acho legal transformar esse 0,09 para notação científica. Por quê? Porque em cima eu tenho um 9. Tá certo, pessoal? Se em cima eu tenho um 9, eu posso cortar um 9 de cima com um 9 de baixo. Fica muito mais fácil. Vamos colocar aqui espaço, acredito que caiba. Então vamos lá. 8 vezes 10 a terceira eu não mexi com ele, eu deixo. Vai ser igual. A parte de cima também eu não mexi ainda. 9. 10 a nona vezes Q1 vezes Q2. Agora 0,09 fica quanto? Fica 9 vezes 10 elevado a quanto? Elevado a menos 1, menos 2. Menos 2. Ok? Agora é só cortar o 9. Vai para cá. Corto esse 9 com esse, tá? E agora eu faço a multiplicação cruzada. Como vai ficar agora? Vai ficar assim. Vai ficar assim. 10 a nona vezes Q1, Q2, vezes Q1, vezes Q2, vai ser igual 8 vezes 10 a terceira, vezes 10 a menos 2. 8 vezes 10 a terceira, vezes 10 a menos 2. Ok? Agora eu vou pegar esse 10 a menos a nona aqui, eu vou botar para baixo dividindo, tá? Mas antes a gente vai resolver aqui em cima. Aqui se o espaço cabe, deixa eu dividir aqui, porque esse pedacinho aqui dá para resolver o valor de F1. Então vamos lá, vai ficar assim, ó. Q1 vezes Q2, tá? Vai ser igual, vou botar uma barrinha aqui. O 10 a nona vai para baixo, né? Tá multiplicando, ele vai para baixo dividindo, tá? E aqui fica como? Fica 8 que multiplica. Aí, bases iguais, você repete, soma os expoentes. 3 menos 2 dá 1. Tá, pessoal? Esse 10 a nona ele não pode ficar embaixo. Então eu vou puxar ele para cima, multiplicando, tá? Então vai ficar assim, ó. Q1 vezes Q2 vai ser igual a 8 vezes 10 elevado a 1. Aí agora, ó, preste atenção. Quando eu trago esse 10 a nona aqui que está embaixo, quando eu levo ele para cima, tá? Aqui não é 10 a mais 9, ele vai ficar 10 a menos 9. Tá certo, pessoal? Por quê? Operação inversa, aqui é uma divisão. Quando eu trago a potência para cima, ela vai com sinal invertido, um sinal trocado. Tá bom? Então agora eu tenho o produto de Q1 e Q2, que é justamente a resposta da questão. Que produto é esse? 8 vezes 10, ó. 1 menos 9 dá menos 8. 1 menos 9, menos 8. Tá? Então tá aqui, ó, a resposta. O produto é isso aqui. Ok, pessoal? Se você quiser botar unidade, é coulomb ao quadrado. Se não quiser, pode deixar sem, não tem problema não. Tá? Então esse é o resultado que eu estava procurando. Agora vejam só. A experiência ela foi feita usando as mesmas cargas. Tá? Ele só modificou as distâncias. Então vocês vão reparar que na letra B, eu vou usar a mesma equação aqui. Só que eu vou usar para 2 aqui. Ó. Vou pegar no ponto 2. Tá certo? Então do ponto 2 o que é que eu vou ter? Eu vou ter a distância 0,6 metros e eu vou ter F1.
tá? Então, os dados que eu vou ter aqui, ó, vou botar até aqui assim, ó, os dados é F1, tá? Que eu não sei quanto é a pergunta da questão, e a distância é 0,6 metros. Eu vou usar esses dois dados para encontrar o valor de F1. E mais uma coisinha que vocês vão entender já já. Olha só, força, que eu vou chamar de F1, vai ser igual a K, tá? Vou botar logo o valor de K, né? 9 vezes 10 a nona, vezes, aí ó, Q1 vezes Q2. Q1, quanto é Q1 vezes Q2, pessoal? Ora, professor, Q1 vezes Q2, você já deu a resposta aqui, ó. Bonitão. 8 vezes 10 a menos 8. Então, ao invés de eu botar Q1 vezes Q2, eu vou botar 8 vezes 10 a menos 8. Dividido pela distância ao quadrado, que é 0,6. Então, é 0,6 ao quadrado. Ficou até fácil de fazer essa questão. Essa letra B ficou tranquilinha. Olha só. F1 vai ser igual 9 vezes 8, ora, 72, vezes 10 a nona e 10 a menos 8 dá 10. Ó, 9 menos 8 é 1. E embaixo eu vou ter quem? 0,6 ao quadrado é 0,36. Tá certo, pessoal? Para terminar, basta você dividir aqui, ó. 72 dividido por 0,36. Vamos ver quanto é que vai dar. Então, pessoal, 72 dividido por 0,36 é só você imaginar o seguinte. Quanto é 72 dividido por 36? Ora, é 2. Tá certo? Só que a vírgula está recuada para cá, para a esquerda. Então, você vai ter que fazer um adiante de 2 casas para a direita com a vírgula. Quando você faz isso, é a mesma coisa de multiplicar por 100. Então, 72 dividido por 36 é 2. E 2 vezes 100 é 200. Tá? Pode fazer na calculadorazinha para conferir, vocês vão ver que é desse jeito que eu estou falando. Então, aqui vai dar 200, tá? Isso aqui, ó, não é 10 a 1 vezes 10 a 1, ok? 10 a 1 é 10. Então, o resultado dessa conta pode ser isso aqui, ou então 2.000 newtons, ou então 2 vezes 10 a terceira newton. Pode fazer destas 3 maneiras. Aí eu vou chamar a atenção de novo para vocês para aquilo que eu falei antes. Se os senhores não quisessem perder tempo com essa questão, é só você verificar aqui no gráfico o seguinte. Olha para cá. A distância não era 0,3. Quanto que era a força? 8 vezes 10 a terceira. Eu dupliquei a distância. Se eu duplico a distância, olha para cá. Se eu duplico a distância, a força ela vai cair para 1/4 do que eu tinha antes. Vai ficar F sobre 4. Quanto é F sobre 4? É 8 dividido por 4. Quanto é 8 dividido por 4? 2. 2 vezes 10 a terceira. Justamente a respostinha da letra B. Tá, pessoal? Questãozinha bacaninha. Vamos para a terceira questão e última de hoje. Então, terceira questãozinha e última de hoje, tá? Para a gente fixar tudo isso que eu falei e finalizarmos esse conteúdo bacana que é Lei de Coulomb. Tá certo, pessoal? Vamos ler com muita atenção essa questão e vamos para as observações a respeito dela. Veja só. 2 pequenas esferas estão inicialmente neutras. Tá? Inicialmente neutras eletricamente, ou seja, o somatório de todas as cargas delas é igual a 0. Ou seja, o somatório de prótons com o somatório de elétrons. Ok? Aí ele diz o seguinte, ó, de uma esfera são retirados 5 vezes 10 a 14 elétrons e transferidos para e que são transferidos para outra. Vamos entender aqui, ó. Veja só. Aqui é uma esfera e aqui é outra, tá? No início elas estão zeradas, ó, 0 nessa, tá? E 0 nessa daqui também. Elas são neutras. Olha o que foi que o cara fez aí? O cara fez, eu vou bagunçar esse círculo. Eu vou retirar dessa esfera uma certa quantidade de elétrons. Quantos elétrons ele tirou de uma esfera e colocou na outra? Deixa eu pegar um marca-texto aqui, ó. Ó que bonitinho. Ele tirou 5 vezes 10 elevado a 14 elétrons. Tá certo? Se ele tirou elétrons é o que, pessoal? É carga positiva ou negativa? Elétron é carga negativa. Ó, elétron é carga negativa. Negativa. Tá certo, pessoal? Então ele tirou cargas negativas dessa esfera e mandou para essa. Tá certo? O que foi que aconteceu então
no final do processo. Se ele tirou carga negativa dessa, eu arranquei carga negativa, eu estava zerado. A mesma quantidade de carga positiva era a mesma quantidade de carga negativa. Se eu tirei carga negativa dessa, ela ficou positiva. Vocês concordam comigo? Vou chamar aqui ó, de esfera 1 e esfera 2. Tá certo? Olha só. A esfera 1, ela ficou o quê? Positiva. Muito bom, ela ficou positiva. E a segunda esfera, eu não transferi carga negativa para essa. Essa daqui ficou o quê? Essa daqui ficou negativinha, bonitinha, a esfera 2. Ó. Negativinha, ficou toda cheia de elétrons. Ficou com excesso de elétrons. Ok, pessoal, desculpa o desenho mal feito, mas enfim, dá para você entender. Então eu tirei quanto aqui? Ó? 5 vezes 10 a 14 elétrons. Para vocês anotarem aí tudo bonitinho. Melhor do que esse desenho que eu fiz aqui. Enfim, pessoal, vocês concordam comigo que a carga das duas esferas será igual? Então a carga da esfera 1 será igual à carga da esfera 2. Professor, como assim? Tem um detalhe. É igual em módulo, é igual em número. Só que esta daqui, a esfera 1, é mais que. E a esfera 2 é menos que. Por que eu não transferi os elétrons dessa para essa? A quantidade de elétrons que eu tirei dessa vai ser igual à carga dela positiva. E a quantidade de elétrons que eu tirei dessa, que eu coloquei nessa, que veio dessa, né? Que veio dessa daqui, será a mesma carga dela, só que negativa. Tá bom? Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai calcular o valor dessa carga. Quanto que é? Vamos lá. Vocês lembram daquela equação que a gente viu lá no início do conteúdo de eletrostática? Que era o seguinte. Para eu calcular a carga, eu preciso do número de partículas, seja prótons ou seja elétrons, e eu preciso do valor dessa carga elementar. Essa carga elementar ou é mais ou é menos. A gente vai fazer o seguinte para ela. A gente vai usar um valor só. Não vai usar sinal de mais nem de menos, até porque a gente já sabe que uma vai ser positiva e que a outra vai ser negativa. Simplesmente isso. Tá bom? Então, vamos guardar aqui a formulinha e vamos fazer a conta. Essa conta até não só tem essa equação, não. Tem mais de outra, tem outra para a gente fazer, porque ele pega também lei de Coulomb. Certo? Então vamos lá. Olha só. Q vai ser igual a N vezes E. Vou pegar um azul aqui que fica melhor. Ó. Q vai ser igual a N vezes E. Quem é o valor de N? Vamos lá. N são o número de partículas que foram removidas. N é isso aqui, ó. 5 vezes 10 a 14 elétrons. Se você quiser, você pode até separar os dados num cantinho, tá? Eu não vou fazer isso por falta de espaço. Mas é o número de elétrons que foram retirados. 5 vezes 10 elevado a 14. Ok. Que multiplica o E. Qual é o valor de E? O valor de E é um valor tabelado. Eu sei quanto que vale. Vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Isso é um valor tabelado. Então a gente vai colocar na equação. 1,6 vezes 10 a menos 19. Tá bom? Então a gente por aqui já acha o valor do quê? Qual é o valor de quê? Que vai ser igual a quanto, senhores e senhoras? Muito simples. Você vai multiplicar o 5 pelo 1,6. Tá bom? É só você lembrar o seguinte. Quanto é 16 vezes 5? 16 vezes 5 é 80, né? Se 16 vezes 5 é 80, então 5 vezes 1,6 é 8. 8, tá? Vezes, aí você repete a base, né? São bases iguais. Aí faz 14 menos 19. 14 menos 19 é menos 5. Menos 5, tá? 5 mais 14 não é 19? É menos 5 coulombs. Então, esse é o valor das duas esferas. Tá certo, pessoal? Uma positiva e a outra negativa. Eu vou perguntar a vocês uma coisa. Continuando aí nessa questão. Após essa operação, as duas esferas são afastadas a uma distância de 8 centímetros uma da outra. Vamos fazer o desenho aqui, para a gente entender melhor? Olha só. Então aqui eu tenho a esfera 1, tá? E aqui eu tenho a esfera 2. Vou tentar fazer bonitinho aqui para você entender. Tá aqui as duas esferas, a distância entre elas. Tá? Aqui a distânciazinha, ó. Deixa eu fazer aqui o esquema para você, aluno, possa entender. Aqui, ó. Que distância é essa? Essa distância aqui é de 8 centímetros. Está aqui em cima, 8 centímetros, tá? Vamos colocar aqui 8 centímetros, certo? Então vamos lá. Q1 e Q2. Q1 e Q2 é quanto? 8 vezes 10 a menos 5.
Só que um é mais 8 vezes 10 a menos 5 e o outro é menos 8 vezes 10 a menos 5. Eu pergunto a vocês, se essas esferas são colocadas próximas umas da outra, elas vão se atrair ou vão se repelir? Lembrem dos ímãs. Olha os ímãs aqui, ó. Olha os ímãs. Para cá. Elas vão se atrair ou vão se repelir? Aqui são iguais, ó. Aqui é mais e mais, aliás, aqui é mais e menos, tá? Ou menos e mais, tanto faz. Olha o que acontece quando eu aproximo. Elas se atraem, porque são cargas de sinais opostos. Tá certo? Então é só você fazer isso aqui, ó. Olha para cá. Força de atração. Ok, pessoal? Então, se é a força de atração, você elimina a letra D e elimina a letra E. Mesmo que você não saiba fazer essa questão toda, a partir deste momento, você já fica ali entre 3 alternativas corretas. Tá bom, pessoal? E sem fazer a conta, já dá para imaginar quanto que é. Tá? Porque, por exemplo, eu preciso do valor do K. Se eu multiplicar, sei lá, 8 vezes 8 é 64, aí você poderia imaginar que seria essa resposta da letra C. Só que ainda eu preciso multiplicar pelo K e dividir pela distância. Tá? Então, o risco de ser a letra C é menor do que o das outras. Então, ou seria a letra B, ou seria, na minha opinião, ou a letra B ou a letra A. Possa ser que eu esteja enganado, não sei, vamos ver. Deixa eu fazer aqui agora com vocês. Esse trechinho aqui dá para a gente terminar a questão. Qual é a formulazinha de Coulomb, ou força elétrica? Força igual a K vezes Q1 vezes Q2, tudo isso em módulo dividido pela distância ao quadrado, senhores. Tá? Cuidado só com esse sinal de igual aqui, que tem que ficar aqui embaixo. Tá? E a força, né? Enfim, botar o sinalzinho de igual bem bonitinho aqui, porque senão a matemática vai me matar. Ok? Então vamos agora fazer a continha. Olha só. Força vai ser igual... Ah, tem mais um detalhe, ó. Não poderia deixar de falar. Pessoal, a distância tem que estar em metros. Tá certo? Não conta pra ninguém não, mas tem que estar em metros. Por que tem que estar em metros? Porque faz parte do Sistema Internacional de Unidades. Olha pra cá. Olha pra cá. Newton vezes metro ao quadrado dividido por Coulomb ao quadrado. Então tem que estar em metros a distância. Vamos corrigir esse negócio aí. É 8 centímetros. Para transformar para metro eu tenho um macete bem rápido. É só você botar vezes 10 a menos 2. Porque não é dividido por 100? Dividir por 100 é a mesma coisa de multiplicar por 10 a menos 2. Tá certo? Então botou em 10 a menos 2, você já automaticamente já transformou para metros. Tá bom? Então vamos lá. Olha só como vai ficar. Qual é o valor do K? 9 vezes 10 a nona. Tá aqui, ó. 9 vezes 10 a nona. Então vamos lá. 9, que é o valor de K, né? Vezes 10 a nona, que multiplica Q1 e Q2. Não são iguais? Aí você vai dizer, ah, mais um é mais, outro é menos. Nessa hora o sinal pouco importa. A gente só precisa do sinal para saber se era de atração ou de repulsão. Mais nada. Mais nada. Tá bom, pessoal? Eu preciso do sinal para saber se é atração ou repulsão. Na hora de jogar na fórmula, faça de conta que todo mundo é positivo. Então vai ficar 8 vezes 10 a menos 5 vezes 8 vezes 10 a menos 5. Tá bom, pessoal? E divida agora pela distância ao quadrado. Cuidado que a distância ao quadrado. Se você esquecer desse quadrado, errou a questão. Abre parêntese, porque o número aqui era um número, né? Número com potência. Então é bom sempre você abrir o parêntese. 8 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Beleza? Então agora só é resolver. Vamos lá, olha como é fácil. Você vai fazer o seguinte, ó. 9 vezes 8 vezes 8. Tá, e quanto é que dá isso? 9 vezes 8 vezes 8 dá 576. Tem um outro macete de fazer isso aqui, só que eu não vou embromar muito não, porque já vamos com 45 minutos quase. Então dá 576. 576. Agora você multiplica por 10, né? Base igual. Aí 9 menos 5 menos 5. Olha só, menos 5 é menos 10. 9 menos 10 é menos 1. Né? Lembrando que a base você tem que repetir. Então 10 elevado a 9 menos 5 a 4. 4 menos 5 menos 1. Agora vamos resolver essa parte de baixo. Quanto é 8 ao quadrado? 64. Que multiplica 10 a menos 2. Agora aqui é onde está o problema. Muita gente erra isso. Ó. Isso aqui é vezes.
tá? Então vai ser 10. Ah, eu não posso botar 100 não? Claro que não. Não, porque isso aqui é uma potência de 10, né? Você tem que voltar lá na matemática e ver como são feitas essas operações. Então aqui é 10 elevado a quanto? 2 vezes menos 2 dá menos 4, tá bom? E agora você vai fazer essa divisão aqui, ó. Esses dois aqui, ó, um pelo outro. 576 dividido por 64. Lá no Enem você tem que buscar uma maneira mais rápida de resolver isso aí, tá? Dividido por 64 que dá 9. E se eu estivesse fazendo a prova do Enem, eu já ia direto para a letra B. Ó, 9 vezes 10 elevado a terceiro, já ia direto para a letra B. Lembra que eu falei que a letra C era mais difícil de dar do que as outras duas? Né? Exatamente por aqui, ó. 8 vezes 8, 64. Só que ainda eu preciso multiplicar por 9 e dividir por 8. Então não tinha como dar 64, é muito difícil, tá? Então ficava entre essas duas aqui, você já reduz a chance de erro. Mas aí como eu já dividi aqui, ó, 576 dividido por 64 e o resultado é 9, então a força vai ser igual a 9 vezes 10 elevado a quanto, tá? No caso eu vou botar o 10 a menos 1, tá? E vou multiplicar, ó, 10 a menos 4, ele sobe 10 a quarta, sobe com sinal trocado, né? Ou então você pode fazer menos 1 mais 4. Enfim, tá? Lembrando que ele tem que fazer a operação inversa. Está embaixo, vai para cima, multiplicando com sinal trocado. Então ficou força igual 9 vezes 10 menos 1 mais 4 dá igual a 3 positivo. Newtons. Resposta da nossa questãozinha aí. Bem tranquilinha, bem fácil. Tá certo, pessoal? Então, como eu disse a vocês, na hora que eu fizesse essa conta aqui, o resultado desse igual a 9, não tinha mais nem dúvida, eu já ia direto para a letra B aqui, nem titubeava, já ia direto para ela, para ganhar tempo. Na prova do Enem é assim, tá? Então tem que você ter esses macetes, tá? Essa malícia, ok, pessoal? Com isso nós finalizamos a nossa aulinha de hoje, de física, e forte abraço, muito obrigado por estarem assistindo os nossos vídeos e até a próxima. Valeu!